Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Opa, chegaram. Semana passada, Deus me deu a graça de poder estar aqui compartilhando com vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vim desenvolvendo a partir do versículo 4 até o versículo 17. Falei aqui a respeito dos paralelos que Paulo fala acerca da vida espiritual. Falei do paralelo da aliança, o paralelo da autoridade e o paralelo da vida. Paulo faz um paralelo entre a vida dos judeus, a vida da aliança do Velho Testamento, com a vida do cristão, com a aliança em Cristo Jesus. E ao fazer esse paralelo, ele revela que a glória que havia na velha aliança era uma glória passageira e era uma glória que diminuía. Também diz que o tipo de relação que havia era uma relação onde precisava haver um véu, tanto o véu no rosto de Moisés, como também o véu no tabernáculo, porque os homens não podiam se relacionar diretamente, objetivamente, nem com Deus, nem com a glória de Deus, mas que a nova aliança, a nova vida, a vida cristã, verdadeira, genuína, ela não tem esses impedimentos. O rosto é desvendado, a gente tem uma glória que cada vez cresce mais, e a gente tem um livre acesso, uma comunhão íntima, sincera, real com o Senhor Deus. Esses paralelos estão falando sobre a aliança, falando sobre a autoridade espiritual, que não é baseada agora em performance, não é baseada agora no que os homens podem ver, mas é baseado sobretudo no que Cristo fez e faz em nossa vida. E a vida abundante, a vida de alguém que, estando olhando para Jesus, participando da vida com Deus, tem uma vida que cresce. Hoje eu quero me deter no versículo 18, na verdade, desde a semana passada, não essa agora, que finalizou ontem, mas a outra, que esse mesmo capítulo tem desafiado a minha alma. Tenho lido algumas coisas que são muito bênção. Estava lendo C.S. Lewis essa semana, estava lendo Dallas Willard também, quando ele fala Conspiração Divina, um livro que eu quero indicar para você. O livro chama-se Conspiração Divina, de Dallas Willard. E é um livro maravilhoso para a gente olhar um pouquinho para a história de salvação, desvendar algumas coisas que estão comprometendo a nossa jornada com Deus. E também eu estava lendo O Segredo da Bênção Espiritual, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando ele está falando da purificação do templo. Acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente tem para conversar hoje aqui. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 18 agora. Apenas o versículo 18. Eu quero me deter nessa meditação, precisamente nessas palavras, entendendo que essas palavras trata-se de um resumo muito acurado, muito preciso, um resumo precioso a respeito do que é a vida espiritual abundante, aquela vida que Jesus veio oferecer, veio dar para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, vamos lá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu vou ler de novo, para ver se essas palavras entram profundo no nosso coração. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, isso aqui é tão rico e profundo, Deus. A gente não tem como, por elucidação humana, por razão humana, a gente não tem como funcionar aqui.
Essas são as águas do Espírito, Senhor. Ó, dá-nos de beber, Senhor, dá-nos dessa água, Senhor. Ó Espírito Santo, por favor, vem aqui, nos auxilia, inunda o tabernáculo do Senhor. Enche essa casa, Senhor. Enche os corações. Senhor, permeia as mentes, Tu que és o único capaz de nos conduzir a toda a verdade. Por favor, Senhor, por amor do Teu nome, ó Deus, estamos aqui em fraqueza e em carência, por isso clamamos, vem Espírito intermediar, consolar, desafiar, fazer aquilo que é Teu para o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Lá em Hebreus capítulo 11 a gente encontra falando a respeito de Moisés, dizendo que Moisés considerou o opróbrio de Cristo. A palavra opróbrio significa vergonha. Ele considerou o opróbrio de Cristo por mais excelente riqueza do que as riquezas do Egito. Jesus Cristo é para você mais excelente do que qualquer riqueza desse mundo. A glória dele, até a vergonha dele, é mais preciosa para você do que qualquer brilho que esse mundo tem a oferecer. Quando Jesus esteve aqui, precisamente no Evangelho de João, revela claramente qual era o seu propósito. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida abundante. João capítulo 17, ele diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem enviaste. Esses dois termos, vida eterna e vida abundante, eles são sinônimos na boca de Jesus. A vida eterna que Jesus fala não se trata daquilo que acontece depois que a gente morre. A palavra eterna é usada no original grego, assim como é usada no original hebraico, denotando qualidade, não denotando quantidade. Eternidade não é uma quantidade de tempo que acontece, mas é uma qualidade de tempo que acontece. É quando o perfeito se torna pronto, é quando o perfeito é encarado, é vivido, é entranhado. Vida abundante não é com riquezas, não é com prosperidade, não é cheio de títulos, de reconhecimento humano, não necessariamente. Vida abundante é a vida do Espírito, é a vida que o Espírito Santo tem em si mesmo, é a vida que o Pai, o Deus, nosso Pai, tinha antes de formar o mundo, é a vida que o seu Filho Jesus, antes de vir e se fazer carne e habitar entre nós, habitava consigo mesmo. Diz o texto lá em João 17 que ele já habitava em glória, se despiu da sua glória, conforme está Filipenses capítulo 2. Vida eterna é a qualidade própria de um Deus que é eterno, que só é encontrada nele e que só tem seu fundamento nele. Vida eterna é vida abundante, é uma qualidade de vida e não uma quantidade de vida. Vida abundante não vai ser nunca medido pela quantidade de coisas que adquirimos, ou quantas placas vão estar o nosso nome, quantos retratos vão estar a nossa fotografia, quanto prestígio a gente vai adquirir, quanto reconhecimento, quantas homenagens a gente vai receber. Vida abundante não vai ser a quantidade que a gente tem numa poupança, ou a quantidade que a gente tem em investimentos, em fundos, ou a quantidade de carros, patrimônio e bens que a gente tem aqui na terra. Nunca será medido, porque se Jesus fosse medido por essa meta, fosse medido e avaliado por essas questões, certamente Jesus seria reprovado. Pense no homem miserável que seria. No entanto, a própria vida estava nele.
Vida abundante é a vida que o Espírito sopra, preenche, toma, enche por completo o ser humano. E a grande questão que Paulo está evocando nessa segunda carta é justamente a vida abundante que o Espírito tem a oferecer à sua igreja. Vocês tenham paciência comigo, porque eu vou remontar um pouquinho o que eu falei na semana passada aqui. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele estava querendo tratar com a igreja alguns problemas graves que estavam ocorrendo na igreja. Divisão, pessoas que ficavam com partidarismo. Ele estava tratando de um problema moral sério. Um homem, provavelmente um jovem, ou talvez um jovem adulto, que tinha relação sexual com sua madrasta. Paulo diz: eu não ouço falar nem entre os ímpios um comportamento desse jeito, esse tipo de licenciosidade moral, esse tipo de comportamento mundano. Problema sério a respeito de destratar o outro. Os pobres eram desmerecidos e os ricos se ostentavam. Problema grave a respeito dos dons espirituais. As pessoas se achavam espirituais porque falavam em línguas. As pessoas se achavam mais espirituais do que as outras porque faziam profecia ou porque tinham alguma sensação espetacular. Pessoas que desmereciam umas às outras. Paulo evoca duas âncoras na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 13 ele fala: se não tiver amor, não adianta nada dessas coisas vai adiantar na vida de vocês se não tiver amor. Essa é uma âncora na alma, é uma âncora na vida da igreja. Se não tiver amor, pode esquecer tudo, não serve de nada. Não adianta as grandes obras, não adianta as maravilhas, os prodígios espirituais, não adianta as sensações, não adianta nada. Se não tiver amor, está fora. A segunda grande âncora, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: é preciso viver a ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, se Ele não opera em você, se não de fato vive em você, então é vã essa fé é uma mentira. É melhor você ir para o mundo e praticar todo tipo de torpeza e iniquidade. É melhor viver sem Deus, porque se Ele não ressuscitou, é vã todas essas coisas. Falar nisso, o acampamento da Semana Santa é para tratar exatamente dessa vida abundante, essa vida da ressurreição. Essas duas âncoras você vai encontrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, amor. Não adianta falar a língua dos anjos, não adianta ter todo o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, não adianta nada se não tiver amor. Segunda âncora: não há vida cristã, não há experiência com Deus, não há verdade enquanto não há ressurreição operosa nos nossos membros. Então parece que a igreja deu uma reagida quando ele escreveu a primeira carta. A reação da igreja foi muito forte. Eles começaram a rejeitar Paulo. Eles começaram a fazer os comentários frios, secos, como se eles nem conhecessem Paulo direito. Eles diziam assim: esse baixinho fica com ousadia escrevendo essas coisas fortes a nosso respeito, ele não está nem aqui, quando ele vem para cá, ele fala que parece uma mãe. Sabe uma coisa? Esse cara não tem autoridade para estar falando essas coisas não. É muito interessante que quando eles começam a comentar a respeito disso, esses comentários chegaram aos ouvidos de Paulo. E provavelmente houve uma segunda carta que não é essa que a gente está lendo aqui, onde Paulo levanta a autoridade e a autenticação do seu ministério. Alguns comentaristas dizem que a partir do capítulo 10 dessa segunda carta até o final, é justamente essa segunda carta que Paulo escreveu, falando sobre a autoridade que ele tinha. E ele diz claramente: a minha autoridade não vai consistir em persuasão, não vai consistir na minha argumentação, não vai consistir nas minhas forças, na minha presença, não vai consistir em nada disso. A minha autoridade consiste em Deus ter me escolhido, Deus ter me ungido e Deus ter me preparado. Então ele conta as experiências radicais que aconteceram na sua vida. Paulo não foi um homem que foi preparado por homens. O que acontece é que até antes de Cristo, antes dele cair do cavalo lá em Damasco, Paulo viveu uma experiência de progresso, desse tipo de glória e progresso que acontece entre os homens, igualzinho à estrutura do judaísmo. Ele teve condições, ele provavelmente tinha uma família que tinha recurso financeiro, e ele então foi preparado muito cedo, já na lei, nas instruções do Senhor.
E diz que depois então ele foi aos pés de Gamaliel, o melhor de todos, para poder aprender a respeito da religião. Paulo estava em franco progresso no seu status, na sua glória, no seu reconhecimento diante dos homens. Nada mais, nada menos que o próprio sumo sacerdote é quem escrevia os documentos para que Paulo fosse, sob a autoridade do sumo sacerdote, dizimar a igreja e matar a igreja do Senhor Jesus. E Paulo de fato fazia e consentia na morte, como aconteceu. Esse Paulo estava cheio de glória, ele estava cheio de si, ele sabia muito bem o potencial que ele tinha e quanto ele podia desenvolver. E de fato esse homem seria um grande judeu, talvez o maior de todos na sua época. Acontece que Deus derrubou ele do cavalo, e essa experiência Paulo faz questão de contar continuamente. Essa é a minha experiência, Paulo diz. Foi o próprio Jesus que me apareceu e derrubou-me do cavalo. Acontece que antes eu achava que via a vida e prestava atenção em todas as coisas, porque eu estava preparado para a vida, mas quando eu vi o Senhor Jesus eu fiquei cego, eu fiquei dependente dos outros. Foi Ananias que me visitou e me curou da minha cegueira. Ele tirou escamas dos meus olhos porque eu estava cego. E então a partir daí ele foi discipulado por Ananias primeiro, depois ele foi para Jerusalém, ele esteve com Pedro e os demais apóstolos, e certamente aquelas primeiras experiências de fé foram as experiências de progresso na vida do Espírito, não na vida do status, não na vida do conhecimento, não na vida do assentimento de uma série de elucubrações e de verdades e de razões funcionantes, mas sobretudo o Espírito Santo começou a botar para dentro todas as verdades da palavra de Deus. E à medida que ele era discipulado, o próprio Espírito Santo fez questão de levar Paulo para um deserto. Alguns dizem que foi o deserto da Arábia, onde ele passou um certo tempo. Não há precisão a respeito de quanto tempo passou no deserto da Arábia, mas ele fala aqui nessa carta, especialmente na parte final da carta, que lá, enquanto ele estava no deserto, ele não foi visitado por homens, mas o próprio Jesus. E ele fala: eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu sei que eu fui levado até o terceiro céu, eu vi coisas que aos homens não é dado conhecer, eu vi tanta coisa, Deus me revelou tanta coisa que eu não posso falar, e eu também não posso me soberbecer, por isso ele pôs um espinho na minha carne. Paulo aprendeu o evangelho direto com Jesus Cristo, e ele está levantando esse assunto para dizer: a minha autoridade entre vocês consiste do que Cristo fez em mim, não do que os homens veem, não do que os outros percebem, mas Cristo fez alguma coisa verdadeira, real dentro da minha vida. Esse é o argumento de Paulo. E agora ele é apóstolo por envio, por mandato do Senhor. A vocação veio do Senhor para Paulo ser apóstolo. E agora, sob essa autoridade, então ele está mandando uma segunda carta, ou talvez uma terceira carta. Essa terceira carta, os comentaristas falam que é provavelmente a carta mais biográfica de Paulo. Paulo não conta tanto a respeito das coisas que ele fez. É certo que ele cita que esteve em naufrágio, que esteve em prisões, que esteve em viagem, que esteve em necessidades, que muitas vezes ele foi como desconhecido, sendo mesmo conhecido, que ele foi como um mentiroso, mesmo sendo verdadeiro. Ele conta as intempéries do ministério. No entanto, esse não é o âmago do seu discurso, da sua escrita. O âmago da escrita de Paulo nessa segunda carta é Paulo falando como as verdades que antes eram apenas da mente, elas desceram ao coração. Paulo está falando das razões que funcionam na vida do Espírito. Ele está falando como um Espírito que foi doutrinado pelo Espírito Santo, como um homem que foi realmente submetido ao Espírito Santo de Deus, como ele tem âncoras e janelas profundas dentro da sua alma, como ele tem algumas coisas que simplesmente estão erradicadas nele, que faz ele crescer dia após dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lá em Filipenses, Paulo faz questão de dizer: olha, eu não quero mais confiar na minha carne, mas uma coisa eu faço, depois que eu conheci a sublimidade de Cristo, eu prossigo, eu quero conhecer mais, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição operando nos meus membros. Um apetite espiritual tremendo, uma vontade de Deus tremenda, uma gana por conhecer e por crescer na vida com Deus. Desejo sincero, profundo, de um homem realmente convertido, uma vida espiritual. Esse versículo 18 é uma daquelas pérolas que Deus lançou na sua palavra, para que com mais facilidade a gente consiga memorizar.
É uma das âncoras que é preciosa, que a gente pode memorizar e guardar na alma, porque certamente vai nos ajudar no dia da aflição. É desvendando esse versículo que certamente a gente vai entender quais são esses caminhos, os caminhos de Deus que aprofundam a nossa vida espiritual. E eu tenho uma única questão para tratar e perguntar com você. E faço isso, irmão, com meu coração cheio de amor. Como é que está a sua vida espiritual? Você está com gozo, com vontade de Deus, cheio por necessidade do Deus vivo? Você faz em secreto os seus exercícios devocionais, a sua busca por Deus. Deus é a alegria da sua salvação, a sua história está toda impregnada por Ele. Ou você está correndo atrás do vento? Você está cheio de alegrias do pecado que são transitórias? Ou você está procurando muito mais a vaidade do que o Espírito? É interessante que em Eclesiastes, Salomão fala de vaidade como correr atrás do vento. Mas no próprio Eclesiastes, fala que o Espírito é o vento. Porque a palavra que é usada no hebraico, quando ele fala de Espírito, é vento. Então a vaidade é como se fosse um homem tentando alcançar a vida espiritual que o Espírito quer dar. A glória que só pode ser dada pelo Senhor a você para desfrutar e provar. O que eu quero dizer com isso é que os ímpios correm atrás do tipo de alegria, do tipo de vida que só a vida eterna pode dar. E eu e você, se fomos de fato convertidos por Jesus Cristo, se fomos de alguma maneira crucificados com Ele lá, eu e você temos livre acesso a essa vida espiritual abundante. Portanto, o grande desafio é esse: é tê-la, é prová-la, é viver essa vida que há no Senhor Jesus. Esses são os caminhos que o Espírito deixou para nós nesse texto. Portanto, se você fechou, por favor, irmão, abra de novo a Bíblia e vamos aqui nesse versículo nos deter frase por frase e pensar nelas, como o Espírito quer nos conduzir a essa maravilha, uma vida eterna, a vida abundante que Jesus prometeu para nós. E todos nós, essa primeira parte que eu preciso parar e pensar com você, esse não é um privilégio de pastor, não é um privilégio de missionário, não é um privilégio de presbítero, não é um privilégio de bispo, isso não é um privilégio de papa, isso não é um privilégio de ser ninguém, isso é o privilégio de todos os que foram redimidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Quem foi salvo pela cruz de Cristo, todos nós podemos. Amém. Isso não é para super crente, isso não é para quem é mais elevado, para quem é mais sábio, para quem é mais isso, para quem é mais aquilo. Isso é para todos nós que fomos salvos. Não há uma elite, não há uma hierarquia, não há um grau, não há um poder maior sobre seu ninguém na vida espiritual. Todos nós. Deus nos deu a capacidade de todos nós podermos viver a vida abundante, todos nós. Só quem não pode, irmão, deixa eu lhe dizer que todos ali, só quem não pode é quem não foi salvo. Quem não foi salvo pelo Senhor Jesus não pode viver essa vida. Mas quem foi, a quem foi dado o poder, como está lá em João capítulo 1, de ser chamado Filho de Deus, a quem foi dado esse poder? A todos nós, todos nós, todos nós. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Todos nós com o rosto desvendado. Paulo está ainda falando a respeito da lei, ou melhor, está falando a respeito da religião anterior. A religião anterior é essa religião onde Moisés precisava usar o véu para falar a palavra do Senhor para o povo.
Eu vou relembrar o que eu falei na semana passada, agora vou ser bem sucinto para não me delongar. Quando Moisés subiu o monte, que ele recebeu as tábuas da lei, quando ele voltou na presença do Senhor para o povo, o seu rosto resplandecia como se fosse um farol. E as pessoas não conseguiam olhar na face de Moisés, porque elas ficavam realmente sem conseguir ver. E o que é que acontece? Ele pôs um véu, e aquele véu era a referência da autoridade de Moisés para ensinar o povo. Afinal de contas, alguém poderia dizer assim: Moisés passou tanto tempo lá em cima no monte, porque ele pegou essas pedras e ele foi talhando essas letras e foi escrevendo essas coisas lá, enquanto ele estava lá em cima. É por isso que ele demorou tanto. Mas com o rosto resplandecente, ora, quem poderia acusar Moisés de ter escrito ele mesmo as tábuas da lei? Então o rosto testificava de que Moisés tinha estado na presença de Deus. No entanto, aqui o que está dizendo é: todos nós com o rosto desvendado, eu e você temos livre acesso direto ao próprio Deus. Não precisamos usar artifícios, não precisamos usar máscaras, não precisamos usar recursos, não há nada, absolutamente nada que precisamos usar a fim de termos uma vida tete a tete, olho no olho com o próprio Senhor. Na verdade, a grande tentação da religião é justamente essa: é tentar criar artifícios, mecanismos para parecer aos nossos próprios olhos, ou para parecer aos outros, que nós somos espirituais. Olha quantas coisas nós fazemos, realizamos, empreendemos a fim de sermos mais espirituais. Talvez alguém esteja trabalhando no cursilho, talvez alguém esteja trabalhando no encontro de jovens, talvez alguém esteja trabalhando na igreja, talvez alguém esteja pregando no púlpito, talvez alguém esteja fazendo isso, fazendo aquilo outro, participando de reuniões de oração, participando de jejuns, participando de N atividades, simplesmente para dar um tapa na consciência, para dizer para si mesmo: olha, eu estou mais espiritual. Não por desejo por Deus, não porque está olhando para Deus, não porque quer mais de Deus, simplesmente quer parecer para si mesmo, ou talvez parecer para os outros, que é espiritual. Tal exercício é como na lei de Moisés, ou seja, é botar um véu, é máscara. Essa glória desvanece, ela perde o brilho. Se fazemos o que fazemos porque queremos a Deus, certamente a gente vai crescendo na fé. Mas se fazemos o que fazemos para achar que estamos bem com Deus, certamente isso é perdição. A sua vida espiritual vai de mal a pior. Você perde o gosto, perde o gozo, perde o brilho. Se eu e você nos esforçamos, fazemos tantas atividades e coisas para Deus, participamos de culto, participamos de atividade, tantas coisas que fazemos, se não fazemos porque queremos Deus, então eu digo a você, essa glória desonesta. Talvez as pessoas reconheçam, batam no seu ombro e digam: rapaz, como você é crente, como você é piedoso. Talvez as pessoas até lhe imputem uma autoridade, talvez as pessoas até lhe sigam, talvez as pessoas até lhe queiram. No entanto, eu digo a você, essa é a glória que desonesta, essa é a glória do véu, essa é a glória para os outros verem. Essa não é a glória do Espírito, essa não é a riqueza da vida eterna. Eu e você temos um caminho sobremodo excelente, todos nós com o rosto desvendado, olhando por espelho a glória do Senhor. Então essa olhar por espelho a glória do Senhor passa a ser para nós uma grande preciosidade. Primeiro, eu não preciso de disfarce. Deus está me dando a possibilidade de olhar para a glória dEle. Eu não posso olhar diretamente, mas eu posso olhar pelo espelho. Agora eu e você precisamos entender que naquela idade, naquela época da humanidade, não existia espelho retrovisor. O espelho não era usado essencialmente para você ver alguma outra coisa. O espelho era usado essencialmente para você ver a você mesmo. Essa era a função do espelho. Por isso, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo o seguinte: todos nós, quando olhamos no espelho, nós procuramos no espelho, na nossa própria figura, a glória do Senhor. Não procuramos na figura do espelho alguma glória ou alguma presença que seja nossa mesma. Olhando no espelho, é claro que eu vou ver a minha imagem. No entanto, a minha imagem não interessa mais. Por quê? Porque eu tenho o privilégio de olhar para a glória do Senhor. Então pare e pense, irmão, pare e pense, quantas vezes nós estamos olhando no espelho da nossa vaidade,
Quantas vezes o que estamos olhando e procurando no espelho, quando procuramos nos projetos futuros, nas metas que temos, quando procuramos nos horizontes da nossa vida, quando olhamos para o espelho, o que estamos mirando? A nossa própria glória, ou estamos afeitos, cheios de desejo de olhar para o espelho onde vemos a glória de Deus em nós? O que queremos? Por exemplo, deixa eu lhe perguntar, quando você faz um curso, quando você estuda, quando você cansa de estudar, o que você quer? Qual a recompensa que você quer? O que você está objetivando com isso? Se é a glória do Senhor, se é por mandato e obediência do Senhor, se o Senhor é quem lhe incumbiu dessa tarefa, se o Senhor vai lhe usar mais eficazmente a partir desse curso, glória a Deus. Quando você olhar no espelho, não olhe para o seu título, não olhe para seu conhecimento, não olhe para a sua competência, olhe para você mesmo e diga assim: aqui jaz, morreu esse, porque aqui é a glória do Senhor. Quando você pensa em trabalhar mais, eu vou dar mais um expediente. Quando você pensa em se ocupar mais, quando você pensa numa jornada maior, eu quero perguntar a você: o que é que está no seu espelho? O que é que você mira a respeito da sua imagem? Você procura a glória do Senhor ou você procura a sua própria glória? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o quê? O quê? A glória do Senhor. Não procurando a nossa imagem, mas procurando no espelho a glória do Senhor. Isso me arremete a uma verdade profunda e preciosa. Deus revela a sua glória através do seu povo, eu e você. Expressão da glória do Senhor. Aleluia! Deus quer se revelar ao mundo através de eu e você, expressão da glória do Senhor na terra. Eu e você. Com o rosto desvendado, olhando como por espelho a glória do Senhor, diz o texto, somos o quê? Somos o quê? Olhe para o texto, irmão. Somos o quê? Transformados como? De glória em glória. Essa é a vida cristã, essa é a vida abundante. Quero lhe dizer uma coisa: o homem, quando perde a sua glória, o ser humano, quando não consegue mais ver glória no seu horizonte, ele definha e morre. Quando o ser humano não sabe mais para que destino vai, ou quando o seu coração não está mais cheio de horizonte, ele definha e morre. Mas o texto está propondo para mim e para você que o processo da vida espiritual é de glória em glória, uma transformação que vai ocorrendo dentro de nós, de glória em glória. Deus está propondo para nós alguma coisa que encha a nossa vida, que encha o nosso coração. Ah, Deus, como isso aqui é precioso, Senhor. Deus está propondo para nós uma jornada mais excelente, um caminho mais maravilhoso. Por isso Ele é glorioso. Por isso que há um desafio numa glória. Quando, por exemplo, estamos numa etapa da vida cristã onde somos desafiados. Imagine quando você está passando uma tribulação. Imagine quando você está sendo provado, esmiuçado, esmagado, e você simplesmente persevera e continua em oração e continua sendo fiel ao Senhor. Qual era a glória que você provava enquanto estava ali? Você provava a glória do Espírito, você provava a glória do consolo, você provava a glória do Senhor lhe fazendo novo, renovando suas forças, você provava aquela glória. Mas certamente ao findar o labor dessa tribulação, o Senhor lhe propõe uma nova glória. Sendo transformados, você depois que sai de cada uma dessas situações da vida, certamente você sai novo, fortalecido, protegido, preparado, mais cheio ainda de vontade por Deus. Mas eu quero perguntar a você, se tem acontecido com você, o que tem acontecido naturalmente com o mundo. Com o mundo acontece mais ou menos assim.
A pessoa começa e é desafiado, por exemplo, no emprego. Se você fizer essas coisas, se a empresa conseguir lhe perceber, certamente você vai conseguir ganhar um aumento. Então aquela glória do aumento enche os seus olhos e você diz: eu preciso desse aumento, porque eu preciso pagar essas contas, porque eu preciso fazer isso, porque eu estou pensando no meu futuro, eu estou pensando em ter filho, eu estou pensando... E enquanto você pensa nesse aumento, você vai na glória do aumento, você vai se esforçando. Mas quando você alcança aquele patamar e você começa a perceber que parece que não vai ter uma nova glória, que não vai ter um novo patamar, certamente você começa a definhar e diz assim: esse trabalho parece que não me recompensa, parece que as pessoas não percebem, não conseguem dar o valor que eu tenho, e você começa a reclamar. E então vem uma nova glória, alguém lhe propõe: se você fizer um curso, se você fizer um esforço a mais, se você conseguir um novo expediente, se você conseguir essa categoria, certamente você vai ser melhor, você vai ser mais preparado, você vai ser mais homenageado, você vai ter mais recursos, uma nova glória, e a pessoa vai correndo para uma nova glória. Eu quero perguntar a você sinceramente, irmão: é essa a glória que enche o seu coração? Essa pura vaidade, correr atrás do vento, que nunca lhe cansa, apesar de lhe deixar cansado? Nunca tem mais tempo. A pessoa diz assim: que tal vamos orar essa semana? Que tal vamos fazer um discipulado? A pessoa diz: eu não tenho tempo. É porque eu estou tão cansado. Agora, quero lhe dizer, Deus pode lhe levar assim a crescer profissionalmente, Deus pode lhe levar assim até aumentos de salário, a ser cada vez melhor, mais competente na sua área, desde que seja Ele quem lhe chame. Essa é a glória de Deus e não sua. Mas se é você que está entusiasmado, se é pelo seu próprio força, pelo seu próprio braço e sua força, eu digo a você, no nome de Jesus, isso está matando a sua vida espiritual, filho. Isso está destruindo o seu espírito. O nome disso é carnalidade. É o inferno se apoderando das suas vestes. É o seu coração definhando. Você não tem mais apreço por Deus, não lê a palavra, não busca o Senhor, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de estar com Deus, não tem mais vontade de nada do que diz respeito a Deus. E quando vem para a igreja, às vezes vem para dar muxoxo, cansado. O que é que está acontecendo? Qual é a glória? Qual é a glória? De glória em glória. Alguém lhe chama para um desafio espiritual, uma jornada espiritual. Aí você diz: certamente eu vou crescer no Senhor. Esse desafio, debaixo de oração e de dependência do Senhor, certamente eu vou conhecer mais o Senhor. Amém, glória a Deus. Mas o que fazemos? Irmão, seja sincero, qual é a glória que lhe visita? Então eu pergunto a você: é possível ter vida abundante quando o processo que segue de transformação, em vez de ficarmos mais parecidos com Jesus, nós vamos ficando mais parecidos com o mundo? Que transformação medonha é essa? Em vez de ficarmos mais semelhantes a Jesus, nós vamos ficando mais semelhantes ao diabo. Onde foi parar a glória de Deus em nossa vida? O que queremos? O que é que enche os nossos olhos, enche o nosso apetite? Todos nós, contemplando por espelho, somos transformados de glória em glória. Se no espelho que estamos vendo é a nossa própria imagem, a projeção que queremos, os nossos ideais, a glória e a outra glória e a outra glória que vai se seguir, é só a vaidade. Mas se é a glória do Senhor, que delícia, a vida vai sendo transformada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Um dia a gente vai estar na presença do Senhor. Um dia o Senhor vai passar a gente sobre o juízo. Aqueles que, como Moisés, preferiram a vergonha de Cristo do que as riquezas do Egito, eles vão receber do Senhor Deus as seguintes palavras: venha, filho,
Sente-se aqui à minha direita, como ovelha do meu rebanho. Mas aqueles que amaram mais a glória desse mundo do que a glória de Deus, aqueles que viveram apenas com apetite para as coisas aqui da terra, vão ouvir a seguinte sentença do Senhor: infiel, vá para cá, para a esquerda. Você não pertence às minhas ovelhas. A parte que lhe cabe é o lago de fogo, o inferno. Um dia essas coisas todas vão estar reveladas, irmãos. Mas a vida espiritual genuína, essa vida abundante, ela vai sendo regida de glória em glória, de glória em glória. Glória a Deus. Algumas vezes parece que vai ser de tropeço em tropeço. Mas eu quero dizer, Deus em todas as coisas coopera para o nosso bem, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. E então a última frase diz: na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa frase é muito preciosa para guardar no devido lugar o nosso coração. A imagem que vai se tornar é a imagem do Senhor, não a nossa imagem. Portanto, essa grande glória do universo, e você e eu precisamos admitir a seguinte realidade, se é que cremos em Deus de fato: que todo o universo, cada constelação, cada estrela das maiores que tem, todo o universo está reverenciando um único nome, o nome de Deus. Toda a natureza e tudo o que existe está reverenciando um único nome, o nome de Deus. E naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus imenso um dia vai receber glória de absolutamente todos. Nós estamos sendo transformados na imagem dele, na imagem do Senhor. Essa é a maior glória, esse é o maior privilégio, esse é o grande descortinar da vida espiritual. A glória que enche a vida e o coração do crente é: quanto mais de Deus eu tenho, quanto o Senhor tem me tomado por completo, quanto Ele tem preenchido tudo na vida, quanto dependo dEle, quanto preciso dEle, quanto busco a Ele. Essa é a nossa glória. Quanto mais parecemos com o Senhor, somos transformados na imagem do Senhor. E aí ele fala: como pelo Senhor o Espírito, para que eu e você não tenhamos nenhuma ousadia de vaidade, achando: eu me esforcei demais, eu fiz jejum, eu fiz vigílias, eu realmente procurei o Senhor, eu estava nas reuniões de oração de 6 às 7 todo dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Deixa eu dizer para você: como pelo Senhor, não pelo seu esforço nem pelo meu. Nós fazemos e nos dedicamos por amor, porque queremos o Senhor, mas somos transformados de glória em glória como pelo Senhor, não como pelo nosso esforço, mas pelo Senhor. Isso me faz acreditar ainda mais na palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu e você vamos crescendo. Será que chegamos a algum limite, chegamos a alguma estatura espiritual que dizemos assim: não preciso mais? Como assim não preciso mais? Agora é que eu preciso. E amanhã eu preciso um pouco mais. Pelo Senhor o Espírito. Portanto, a gente pode, fazendo uma inversão do versículo, dizer que todo o movimento que acontece na nossa alma, de busca por Deus, de crescimento na vida espiritual, ele é o tempo todo governado por o Senhor, que é Espírito. Portanto, é tudo vida espiritual. Aí eu e você, muitas vezes dividimos a vida e dizemos: essa parte da minha vida é a parte que é secular, ou seja, onde eu sirvo a esse século. Essa parte da minha vida é a parte espiritual, onde eu sirvo o Espírito de Deus. Talvez fosse bom Elias parar aqui entre nós e dizer para nós: escolhei hoje a quem se vais. Se o Senhor é Deus, servi-o. Se o secular é Deus, servi-o.
Como é que está a sua vida espiritual, irmão? Essa é a única pergunta. Você quer Deus? Você busca o Senhor? Deus quer tanto se revelar a nós. Ele lhe ama profundamente. Ele não mediu esforços para ter você na mão dele. Ele fez o sacrifício supremo para eu e você podermos ter a Ele. Ele lhe ama profundamente, por isso Ele quer estar perto de você, mais perto que puder. Ele quer estar com você. Quem repele o Senhor somos nós, não Ele a nós. Ele quer estar conosco, se de fato fomos salvos pela cruz. A grande pergunta é: meu irmão, minha irmã, você quer estar com Ele? Ou o que é mais que você quer nessa vida? A gente recebe a notícia de que um parente querido da gente está doente, está enfermo, talvez vai morrer. A gente desvanece, até chegar no trono da sua graça e dizer para Deus: Senhor, está aqui a pessoa que eu amo tanto, está aqui, Senhor, toma ela para ti mesmo. E ao olhar para o trono da sua graça, nossa alma é regenerada, é fortalecida. Essa é a glória do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual, irmão? Eu só posso fazer o desafio de fé, de buscar o Senhor. Não faça nenhum voto, não faça nada, só simplesmente curve o seu coração diante do Senhor e fale com Ele. Vamos orar. Você quer, irmão, feche os seus olhos, se você quer. E agora aproveite esse tempo para falar com o Senhor, para colocar diante dele seus desejos. Talvez você tenha buscado tanta coisa, mas não tenha buscado a Ele. Ó Deus, por favor, Senhor, por graça, Senhor, por graça, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira o véu que muitas vezes parece que precisa estar lá, Senhor. Ó Deus, Senhor, a nossa vida contigo, ela é por um processo de revelação tua a nós, Senhor. Ó Deus, revela um pouco mais da tua glória para o teu povo, para cada um que é chamado pelo teu nome. Desperta a alma, ó Deus, desperta, Senhor. Dá-nos vontade de verdade, Senhor, vontade e atitude de te buscar, de te querer, Senhor. Senhor, faz alguma coisa nova em nós. Renova essa glória, Senhor. Senhor, se a gente perdeu o vício, perdeu o gosto pelo Senhor, eu clamo a Ti no nome de Jesus. Renova, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras. Quebra, Senhor, as coisas que estão prejudicando a nossa vida espiritual. No nome de Jesus, derruba as barreiras. Faz de nós fortes, pessoas ávidas pelo Senhor. Tira de nós a vaidade, o orgulho que tantas vezes tem deflorado a nossa alma, Senhor. Ó Pai, clamamos, Senhor, visita o teu povo, visita o abatido, visita, Senhor, o fraco, restaura-lhe a alma, toma pela mão e levanta, Senhor. Ó Deus, se há algum de nós aqui que está na arrogância, que está com seu coração cheio de exaltação, meu Pai, por amor e carinho, vem quebrantar, Senhor, vem trazer os tesouros de Cristo para suas vistas, vem enchê-lo de apetite pelo Senhor, Pai. Ó, clamamos a Ti por um despertamento, Senhor.
Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.